Outro dia, outra aula. Nós estamos aqui para a segunda aula de design editorial no curso de design editorial. Este curso que você está fazendo aqui na LabPub. Você se lembra de mim? Eu sou o Delfim. Mais uma semana para a gente conversar e dessa vez é um assunto muito longo e eu vou tentar encurtar ele para você em relação a uma hora. Em relação a essa relação, uma horinha, você acha acho que vai dar tempo, né? De eu contar toda a história do design editorial em uma hora. Vou tentar. Vamos lá. A grande graça da história do design editorial é que ela começa antes mesmo dessa história existir, porque o designer editorial como profissão ele começa a surgir no finzinho do século XIX e começo do século XX. Né? Então, teoricamente, a história do design editorial deveria começar por aí também, né? Mas se a gente pensar no desenvolvimento de imprensa, a história deveria começar, sei lá pelo século XV. Mas se a gente for pensar no desenvolvimento da impressão com os tipos móveis, talvez devesse começar lá para o século X ou século XI. Mas se a gente for pensar na escrita em geral, o desenvolvimento de várias linguagens antigas, talvez fosse muito mais para trás do que isso, não? Será que vai dar tempo? Seguinte, eu acho que se a gente for falar aqui sobre pinturas nas cavernas, pinturas rupestres, a gente vai começar a desviar muito desse assunto, porque afinal de contas a gente está falando sobre design voltado para os livros, né? Da mesma forma, se a gente for falar do desenvolvimento da escrita cuneiforme, os hieroglifos egípcios, se a gente for falar da linguagem dos fenícios, apesar de claramente existir ali um senso estético, existe uma noção de diagramação, existem histórias sendo contadas, existe sentido de leitura, muita coisa que tem a ver com o senso de você contar uma história, sabe? Mas não é exatamente o nosso objetivo aqui, tá? Então, não é por aí que a gente vai começar a contar essa história do design editorial, tá bom? Mas para isso, para você que quer saber um pouco mais sobre isso, estou indicando esse livro para vocês, que é um livro bem legal, bem interessante, no qual você pode se aprofundar sobre as origens muito mais profundas do design editorial, que é a história do design gráfico do Philip B. Meggs, ok? É um livro que, mesmo que você não esteja interessado em saber da influência da pintura rupestre, por exemplo, no design editorial, é muito interessante você conhecer a história da arte visual, a história do design gráfico como um meio de comunicação do ser humano com outros seres humanos. Então, é um bom livro que eu recomendo para vocês, ok? Sempre dizendo novamente, como eu disse na aula passada, as indicações não são livros obrigatórios para leitura. São apenas para aprofundamento do conhecimento e também para que você possa crescer em termos de conhecimento, porque, como diria um amigo meu, e eu acho que eu ouvi isso no Arquivo X também, conhecimento é poder, ok? Então, para todos os fins, o foco dessa história vai se dar a partir do desenvolvimento da imprensa, ok? Selecionei esse marco para a gente poder começar essa conversa. Então, começando essa aula 2, que é uma história do design editorial. Existem muitos jeitos de se contar a história, e esse é o jeito que eu escolhi nesta narrativa, que tem diversas brechas para que você se aprofunde, para que você pesquise, para que você saiba mais, ok? Eu estou municiando você a partir de agora de elementos para que você entenda um pouco mais sobre a história
do design editorial. Por que é importante saber a história do design editorial, sabe? Antes de começar tudo. Eu acredito que seja importante porque quando a gente não conhece o passado, não conhece as histórias que estão por trás do passado, a gente tende a cometer erros que já foram cometidos por outras pessoas. A gente tende a dizer coisas que podem ser erros que já foram, sabe, já foram debatidos antes e as pessoas já chegaram a conclusões sobre isso antes e se não há nenhum fato novo, não tem muito sentido. Então conhecer a história, aliás, conhecer qualquer história, história do Brasil, história da humanidade, história das guerras, história do design gráfico, sabe? Conhecer as histórias é você dar um passo além para que não se repita o passado. Pelo contrário, para que você possa construir um futuro muito mais sólido, para você ter base muito mais sólida para a construção desse futuro, seja ele um longo e feliz futuro na sua carreira profissional, ou seja, simplesmente o futuro do seu próximo projeto. Às vezes, na história está a solução que você precisa e você não encontra em lugar nenhum.